Já deixa eu puxar esses dois pontos que as duas primeiras intervenções colocaram diante de nós aqui na roda de conversa. O Rodrigo assinala, e eu até explorei um pouco a expressão dele, a fragilidade dessas composições. O Murilo faz uma afirmação que eu queria muito ouvir a sua avaliação. Formadores de maioria hoje são os dois presidentes das casas legislativas e ele deixou de mencionar o presidente da República. Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, viu, William, você sabe que, primeiro estou de acordo com o que disseram, mas quero ressaltar o seguinte, você não pode, o presidente da República não governa se não tiver apoio do Congresso Nacional. Porque, no geral, aqui, a consciência popular acha que o presidente da República pode fazer tudo e não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso. E com isso, quero significar que quem governa o país não é apenas o presidente da República, é o presidente juntamente com o Congresso. Você se recorda do meu governo. Rodrigo foi participante ativo, porque era presidente da Câmara dos Deputados. Eu trouxe o Congresso para governar comigo, não apenas porque eu quisesse, mas porque é uma determinação constitucional. Você veja, o presidente da República manda medidas provisórias, precisa vê-las convertidas em lei, manda emendas à Constituição, precisa aprová-las. Então, ele depende do Congresso Nacional. E há uma certa consciência equivocada de que o Executivo pode ser opositor do Legislativo ou o contrário. E para não ser opositor, é preciso muito diálogo. Ou seja, é preciso que haja uma articulação política muito adequada para unir o Executivo com o Legislativo. Eu confesso que fiz esta articulação com muita tranquilidade e até quase pessoalmente, de fora parte, os meus ministros, né? Mas eu fiz isso porque eu fui da Câmara há muito tempo. Por exemplo, o Rodrigo era presidente da Câmara, o Eunício, presidente do Senado. Eu já tinha convivência com eles lá na Câmara. Então, não havia reunião, não é, Rodrigo, que não sentasse ao meu lado o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E não foi sem razão que nós conseguimos aprovar reformas dificílimas para o país. Ou seja, é preciso trazer o Congresso para governar com você. E olhe, com toda franqueza, sem nenhum preconceito, com essa história de centrão, né? De vez em quando diz assim, o centrão não deveria indicar ninguém para o governo, etc. Ora, muito bem, se você fizer isso, eu, presidente, fizesse isso, eu já sairia perdendo, não é, Rodrigo? Uns 150, 160 votos. Como é que você vai governar se você tem gente que foi levada pelo povo, que não fui eu que escolhi, o povo levou, e você não vai governar com eles? Já tem um ponto seguinte, você faz a descrição de um quadro geral de como ele deveria funcionar. Mas a pergunta que está no ar nesse momento é se está funcionando, está? Eu acho que há muita divergência, e pior do que divergência, há a divulgação da divergência, não é? Nós não tínhamos, por exemplo, divergência, embora tivesse. Muitas vezes o Rodrigo e a mim, o Eunício, diziam, olha, isso daqui é melhor assim, assado, etc. Era uma divergência não pública. E porque não pública, ela era imediatamente consertável. Hoje as divergências são públicas. As pessoas, com a devida licença, falam demais, não é? E ao falarem demais, evidentemente, criam divergências. Quando você, presidente da República, você tem o dever de criar convergência com o Congresso e com a sociedade. Se você não tiver essa convergência, fica muito difícil governar. E eu, respondendo objetivamente à sua questão, eu acho que hoje há muita divergência, não só aparente, mas expressada, né?